Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, uma professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Nós estamos aqui nas atividades curriculares complementares. Hoje uma aula direcionada aos alunos da primeira série, na continuidade do assunto de função, né? A gente vai estudar a função no gráfico, né? A gente vai ver que é importante você saber fazer o estudo da função também graficamente. Só lembrando que função, turma, o que é? É toda a relação entre duas grandezas, né? Você tem duas grandezas que se relacionam através de uma lei de associação, onde você tem uma grandeza que é uma variável dependente e uma variável independente, onde uma está em função da outra. A gente vai ver hoje que é possível estabelecer ou visualizar essa relação através de um gráfico. Porque veja bem, pessoal, na definição de função você não tem cada valor de x, por exemplo, não tem um valor associado a ele, um valor de y, não é isso? Você tem um x valendo 2, o y vai valer um valor quando x for igual a 2. Né? Então, essa relação entre uma variável dependente e uma independente formam pares ordenados. Como pares, a relação se dá aos pares, é uma relação binária. E no plano cartesiano, cada par desse pode ser um ponto, tá? Então aí o que a gente vai fazer? A gente pode localizar esses pontos no plano cartesiano, a junção desses pontos vão formar um desenho que vai representar, através de um desenho mesmo, essa relação entre y e x. Mas vamos ver como é que faz, né? Olha só, eu tenho uma função aqui, ó, y igual a x ao quadrado, certo? O que a gente vai fazer, turma? Eu vou aqui atribuir alguns valores para x, né? Minha função é de R em R, né? Então nós temos todos os reais à disposição. Eu vou associar, vou atribuir aqui nessa coluna alguns valores para x. E aqui nós vamos calcular a imagem desses números, né? E aí, nessa outra coluna, você vai formar aqui um par ordenado. Certo? Então vamos atribuir alguns valores. Atribuir aqui o x valendo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Atribuir um valor que eu quis aí. Vamos calcular suas imagens. Para calcular a imagem do menos 2, você sabe, você vai na função e substitui o x por menos 2. Aí você vai ter y igual a menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, perceba que esse menos 2 com 4 formam um par, que nós chamamos de par ordenado. Menos 2 e 4. E assim a gente vai fazer com todos eles. Aqui, o x valendo menos 1, y vai ser igual a menos 1 ao quadrado, não é isso? Que vai ser igual a 1. Aí iremos formar o par menos 1 e 1. Se o x for 0, y vai ser igual a 0 ao quadrado, que vai dar 0. Aí formou o par ordenado 0 e 0. Certo? X valendo 1, o y vai ser igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então formou o par 1 e 1. E por último, turma, vamos botar o x valendo 2. Y vai ser igual a 2 ao quadrado, que dá 4. Formando o par ordenado 2 e 4. Turma, beleza. Feito isso, o que você vai fazer? Vai localizar, eu desenho aqui um plano cartesiano, né? Que você tem os valores de y, né? E aqui os valores de x, certo? Do 0 para a direita, número positivo, 0 para a esquerda, negativo, 0 para cima, positivo, 0 para baixo, negativo. Então, vamos localizar esses pontos aí no plano cartesiano, né? Então, vamos aqui desenhar nosso plano. Coloquei menos 1, menos 2, 1 e 2, 1, 2, 3 e 4. Então, vamos localizar esses pontos no plano cartesiano. Ponto menos 2 e 4, né? Então, menos 2 do eixo x com 4 do eixo y. Você traça aquele pontilhado aqui no menos 2, é isso? Vem aqui no 4 também, ó. Você encontra esse pontinho, certo? Menos 1 com 1, 1 está bem aqui, ó. Então, vamos fazer o encontro, né, desses dois valores. Então, esse pontinho aqui é o ponto menos 1 e 1.
O 0 é a origem do sistema. Ó. Então, 0 vai estar bem aqui, ó. Origem dos sistemas coordenados. Depois, ponto 1 e 1. Então, localizei aqui também o ponto 1 e 1. Certo? Depois, nós temos 2 e 4. O x é 2 e o y é 4, sempre. Então, você também promove aqui o encontro dos pares, né? Então, você pega esse ponto. Bom. Feito isso, turma, você vai traçar o gráfico, né? Que, na verdade, é um desenho, né? Essa função aqui, especificamente, ela é uma função quadrática. A gente vai estudar a função quadrática mais na frente. Você vai ter uma parábola como gráfico. Nós encontramos só 5 pontos, né? Mas todos os pontos que eu fosse encontrar, daria sobre essa curva, né? Que ela é chamada aí de parábola do segundo grau. Então, esse é o gráfico da minha função. Todos os pares que são relação domínio e imagem dessa função, se eu for encontrar aqui 50 pares ordenados desse aí, todos eles estariam sobre essa parábola aqui. Tá? Então, no gráfico, você pode fazer várias interpretações, né? Porque veja bem, pessoal, olha, vamos analisar essa curva. Ó, você percebe que essa curva aqui está decrescendo, né? Ó, esse valor de y vai diminuindo a partir do momento que tu aumenta o x. Ó. Então, você percebe que nessa parte aqui, ó, o valor de y vai decrescendo até chegar num ponto aqui e aí ele começa a crescer. Então, com o gráfico, você consegue observar como aquele y está se comportando em relação a x. Né? Porque função é isso. Função é uma relação entre duas grandezas, duas quantidades que se relacionam, que variam uma em função da outra. Então, você consegue ver através do gráfico, né, como isso acontece. Aí você pode fazer várias interpretações. Tá? Quando a gente for estudar os tipos de função, você vai ver que cada tipo de função tem um gráfico específico. Ah, professor, sempre vai ser essa curva aqui? Não. Porque essa função aqui é chamada função quadrática. Já a função afim é uma reta. Certo? Quando vocês forem aprofundar mais os estudos de função, falar de função exponencial mais na frente, falar de função logarítmica, você vai ver que essas funções elas têm outras formas de gráfico. Mas todas elas é uma forma mais assim lúdica, vamos dizer assim, mais geométrica de você observar como esse y se comporta em relação a x. Como é que ele faz? Será que ele cresce, ele decresce, ele está aumentando, ele está diminuindo, ele se torna nulo? Então, tudo isso você consegue ver olhando e interpretando o gráfico da função. Certinho, turma? Olha só, turma. Eu vou mostrar, para você quer dizer que qualquer desenho no plano cartesiano, ele pode representar uma função, isso é verdade? Não, turma, nem todo desenho, ele pode representar uma função. Você pode ter um desenho que tem um elemento matemático, né? Mas nem sempre aquilo é uma função. Olha, eu botei 2 gráficos aqui, e um deles representa a função e outro não. Qual seria esse gráfico A ou esse gráfico B? Ora, para você fazer um teste, né, que a gente faz, para saber se o gráfico pode ou não representar uma função, você traça linhas na vertical, paralela ao eixo Y. Se você conseguir, com uma linha, encostar em 2 pontos, esse gráfico não pode representar uma função. Mas, se você traçar linhas paralelas a Y, cortando o gráfico, e você conseguir encostar só em um ponto, então esse gráfico pode ser um gráfico de uma função. Só por que isso? Já explicar. Olha, essa primeira aqui, ó, se você percebe, eu posso traçar várias linhas paralelas aqui. Ó. Com uma linha dessa, eu consigo encostar só em um ponto. Eu não consigo encostar em 2. Então, esse gráfico aí, ele representa uma função. Tem questões assim. Ele pode te dar vários gráficos e perguntar qual deles aí não representa a função, qual deles representa. Tá? Agora, veja esse segundo. Se eu traçar uma reta aqui, eu encosto em 2 pontos. Poxa, mas qual o problema desse? Muito. Porque esses pontos não são formados por pares ordenados.
A gente acabou de ver que cada ponto no gráfico é formado por um valor de x com a sua imagem. Acontece que, se você traça aqui uma linha paralela a y, esse x aqui, ele formou esse ponto com algum valor de y. Vou chamar aqui de y1, certo? E como você traçou aqui na mesma reta, você tem um outro ponto que esse x faz par. Esse x faz par também com outro valor de y, que eu vou chamar de y2. O que nós temos aí? Que situação? Um valor de x associado a dois valores de y. E isso não pode em nenhuma função. Eu não posso ter um valor de x com duas imagens. Lá na definição de função do último vídeo, a gente falou para vocês. Cada valor de x tem uma única associada a um único valor de y. Tá? Então, toda vez que você traça uma reta no gráfico e consegue, com essa reta paralela a y, encostar em dois pontos, você vai ter uma situação de um valor associado a mais de uma imagem, o que elimina a chance desse gráfico ser um gráfico de uma função. Agora aqui não. Um ponto só quer dizer que cada valor de x tem uma imagem só. Beleza? Entendeu? Então já sabe como identificar se um gráfico é de função ou não é de função? Ótimo, galera. Outra coisa que é permitido com o gráfico, você encontrar o domínio e o conjunto imagem. O que é o domínio? São os valores de x. Você tem os valores de x associados a valores de y. Os valores de x são os domínios e os valores de y que estão associados a eles são as suas imagens. Então você tem numa função o conjunto domínio e o conjunto imagem. Se você tiver o gráfico de uma função, é possível, né, você saber qual é o domínio, qual é a imagem da função. Por exemplo, aqui, ó, esse gráfico, ele vem desse ponto aqui, ele botou um ponto fechado aqui e um ponto fechado aqui. Isso significa que o gráfico está limitado só nesse trecho. Ora, turma, então qual é o domínio da função? Perceba que não tem gráfico antes do menos 4, nem depois do 4. Então, os valores de x que fazem imagem, que estão associados a algum valor de y, ele vai estar entre menos 4 e 4. Por quê? Porque só tem gráfico entre menos 4 e 4. Então, daqui para cá, ó, é o domínio da função. Certo? Então, o domínio da função, nesse caso aqui, ó, ele está fechado no menos 4, né? E fechado no 4. É uma forma de você representar, certo? E também, que é a imagem da função, meu conjunto imagem. O conjunto imagem são os valores de y que estão associados a valores de x. Então, nesse caso, nesse sentido aqui, onde é que o gráfico está localizado? Você percebe que está aqui, ó, do 5 até o menos 2, certo? Então, vamos dar uma outra representação para a imagem, que tem as duas formas de representar. Você pode dizer que é y pertencente aos reais, não é isso? Tal que esse y é maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 5. Tá? Intervalo existe essa representação e essa representação. Tá? No outro nosso exemplo aqui, ó. Olha, pessoal, domínio da função. Aqui, ó, essa reta ele prosseguiu. Mas veja que aqui não, ó, ficou até o menos 1. Então, qual o domínio da função? Ó? Daqui para frente, ó. Esse é o domínio da função. Tá? Veja que antes do menos 1 não tem gráfico. Então, os valores de x que fazem parte dessa função, a gente fala que tá, vai do menos 1, fechado, até o mais infinito. Ou então, x maior ou igual a menos 1. Conjunto imagem, ó. Na imagem é a mesma coisa, ó. Só que vai do menos 4 para cima, ó. Vai embora. Está no eixo y. Então, no caso, o conjunto imagem, ó, está fechado no menos 4. Como é maior do que ele, é mais infinito. Então, você consegue estabelecer aí o conjunto imagem e o domínio da função olhando para o gráfico. Agora, vamos fazer alguns exercícios desse assunto. Ok, galera? Então, vamos nos exercícios aqui.
Observe o gráfico e determine o domínio da função que ele representa. Então, turma, você vê no gráfico, né? Você tem dois pedaços de gráfico aqui. O que é domínio da função? Domínio da função são os valores de x, né? Aqui, nesse eixo x, nós temos os domínios, que são as variáveis independentes, né? Então, como é que você consegue ver qual é o domínio dessa função analisando o gráfico? Perceba que o gráfico ele vai aqui, ó, do menos 3. No eixo x, você tem gráfico do menos 3 até 2. Aqui uma continuidade de 2 até 6, certo? Então, basta você observar onde tem gráfico no eixo x. Facilmente você vai observar do menos 3 até 6, tem gráfico da função. Então, se tem gráfico, é porque tem valores de x que estão associados a valores de y e formando essas linhas. Perceba que não tem gráfico nem depois do 6, nem antes do menos 3. Então, nós temos que o domínio da nossa função, domínio da função, são os valores x pertencentes aos reais, né? Esse intervalo aí, ó. Tal que x é maior ou igual a menos 3, menor ou igual a 6. Ó. Ou seja, isso aqui é um intervalo que vai do menos 3 até o 6. Certo? Então a resposta correta é a letra D de dado. Beleza, turminha? Vamos lá, pessoal. Segunda questão. Durante um programa nacional de imunização contra uma forma virulenta de gripe, representantes do Ministério da Saúde constataram que o custo de vacinação de X% da população era de aproximadamente f de x igual a 150x dividido por 200 menos x milhões. O domínio da função é todo número real x, todo número real x exceto os positivos, todo número real x exceto os negativos, todo número real x exceto x igual a 200, ou todo número real x exceto x maior ou igual a 200. Pessoal, perceba que aqui ele deu a lei de formação, né? Então ele quer saber o domínio da função, quais são os possíveis valores de x. Aqui dá para a gente perceber que um x não pode ser. Tá? A gente imaginando que esse x pertence aos reais, será que qualquer x aqui, ó, nessa função, ele pode representar? Veja que não, turma. O que acontece aqui? Você tem 200 menos x como denominador. E a gente sabe que não existe dentro dos reais um valor que represente uma divisão por zero. Então, quer dizer que esse 200 menos x, que está no denominador, ele tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero, simplesmente porque não há divisão por zero. Então, o x não pode ser qualquer valor real. Tá? Se você resolver essa inequação aqui, você vai encontrar 200, né, mandando menos x para lá, tá? 200 diferente de x. Ou seja, o x pode ser qualquer valor, menos quem? Menos o 200. Tá? Então, qual a resposta da nossa questão? Todo número real x, exceto x igual a 200. Essa é a resposta do nosso exercício. Beleza? Terceira questão. Qual dos seguintes gráficos não representam, uma função de R em R? Olha, na aula nós mostramos, né, como a gente faz para saber se um gráfico pertence ou não pertence. A letra A, você tem um gráfico assim, como uma reta. Ó. Ora, eu mostrei o quê? Se você passar retas paralelas ao eixo Y e você não encostar em dois pontos, ou seja, conseguir encostar só um ponto, então esse gráfico é um gráfico de uma função. Você consegue fazer isso na letra A, você consegue fazer isso na letra B, o B é um gráfico assim, tá? Se você passar retas aqui, ó, você também encosta só em um ponto, então a letra B também. A letra C, você tem um gráfico assim, que é uma reta, ó. Se você traçar retas paralelas ao eixo Y, você também consegue encostar em um ponto só. A mesma coisa na letra D, que é uma curvazinha. Tá? Se eu traçar retas paralelas a Y, também eu consigo encostar em um ponto só. Então, a única opção que resta é a letra E. Se você observar nas opções, a letra E
É uma curva assim, ó. Traçando uma reta, você encosta em 2 pontos. Na aula nós falamos qual o problema disso, né? De você encostar em 2 pontos. Você vai ter um valor de x associado a 2 valores de y, e a definição de função não aceita um valor de x com 2 domínios. Por isso que esse teste ele fica eficiente, porque a partir do momento que você traça uma reta paralela ao eixo y e você encostar em 2 pontos ou mais, você vai ter um valor de x com mais de uma imagem, e o que vai cair em contradição em relação à definição de função. Beleza, galera? Então, até a próxima. Não esqueça, estamos na plataforma Gonçalves Dias, siga a plataforma, estamos no Instagram, no YouTube, deixe seu like e acione lá o sininho para receber nossas notificações. Beleza? Até a próxima.